estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, Deus está conosco, não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, Deus está conosco, não estamos sós, pois Deus conosco está. Não estamos sós, pois temos Deus sim sempre. Deus é por nós, nunca sempre. Deus nos ama, pra sempre, sempre. Nunca estamos sós, jamais sós. Deus está conosco, não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, Deus está conosco, estamos sós, a nós dará, pois Deus nos ama, nós não devemos aflição, pois Deus nos ama. Estamos sós, nunca estamos sós, não estamos sós, nunca estamos sós, Deus nos ama sempre, sempre, nunca estamos sós, jamais sós, não estamos sós, não estamos sós, Deus está conosco, não estamos sós, não estamos sós, não. Estamos sós, Deus está conosco, não estamos sós, Deus conosco está. Nós não estamos sós, você não está só. É fundamentados nessa certeza de que o Senhor está conosco, de que Ele está aqui no meio de nós, que nos reunimos nessa noite para mais um culto de celebração ao nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, o Deus que esteve com aqueles que estiveram aqui antes de nós e que está aqui hoje e continuará lá no nosso futuro, abençoando a sua igreja. Essa igreja que nesse mês de agosto completa mais um ano de vida, 138 anos da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nesse ano nós escolhemos pensar sobre o tema Tempo de Esperança. Saber que o Senhor está conosco, sentir, ter a certeza da sua constante presença, nos enche de esperança. Nesse tempo que é tão desafiador para a Igreja do Brasil, do mundo, diante de tantos percalços que temos vivido na nossa história recente, nós precisamos olhar para o nosso futuro e pensarmos que igreja queremos ser, o que o Senhor pede de nós. Como primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que aguardamos um novo pastor, que repensamos os nossos projetos, a nossa oração é que nós tenhamos um coração cheio de esperança, um coração fervendo de esperança, de que o Senhor nos abençoará, de que o Senhor terá misericórdia de nós e continuará caminhando conosco para que o seu reino prevaleça onde estivermos. Nós queremos também te convidar para uma reunião de celebração, um culto de celebração por esse aniversário no dia 24 de agosto, quarta-feira, às 19h30. Nós vamos nos reunir presencialmente no templo da nossa igreja, mas esse culto também será transmitido pela internet. Mas nós queremos muito ver você, te abraçar, louvar ao seu lado. Então vem participar desse culto com a gente, será uma bênção estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã. A nossa divisa para esse mês de aniversário se encontra em Romanos 12:12 e diz: alegrem-se na esperança. Nosso desejo, nossa oração é que a esperança
preenchendo o coração da igreja, renove a nossa alegria e que essa alegria traga força para nos movermos no Senhor, caminharmos na direção dos projetos que Ele tem para nós. Que hoje, nesse culto, o seu coração seja cheio de esperança, que nesse culto a sua alegria se renove, que a alegria do Senhor, por sentir esperança, venha sobre a sua vida. Um culto abençoado a você, meu irmão e minha irmã. Este é o nosso momento de confissão. Eu convido você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, a neste momento buscar a presença do Pai, clamar a Ele e pedir perdão, misericórdia por erros e falhas que cometemos. Nós gostaríamos de chamar sua atenção para um texto que vem da Palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 14, quando Paulo admoesta o jovem pastor Timóteo, dá a ele algumas orientações, fala sobre como deve ser a liderança da igreja, mas no final ele vai falar algo que nós conhecemos, porque a nossa igreja se utiliza inclusive deste texto para ser o seu lema. E neste mês de agosto, quando completamos 138 anos de existência, uma vez que a nossa igreja foi fundada, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1884, eu chamo você à reflexão para pensar um pouquinho e que você possa meditar neste texto que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo. E diz assim: verdade da nossa fé, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Em outra tradução que você conhece muito bem, ela fala coluna e firmeza da verdade. E este tem sido o lema da nossa igreja nestes 138 anos de existência. A igreja tem sido coluna e firmeza da verdade. E assim como numa construção, numa obra, um prédio precisa de colunas de alicerce para não cair, nós também precisamos sermos coluna e firmeza da verdade neste tempo, para que a gente não venha tropeçar, não venha falhar. E se a igreja está ali, nestes 138 anos de existência, e a igreja, quando eu falo, somos nós, se ali estamos, é porque nós temos sido, neste período todo, coluna e firmeza da verdade. Embora venhamos a falhar, venhamos a pecar, venhamos a magoar o coração de Deus, nós sabemos que nós podemos nos aproximar dele, clamar por perdão e misericórdia, e ele nos atenderá. Vamos orar neste momento. Ó Deus, graças te damos pela leitura da tua palavra. Graças te damos, ó Pai, pela existência da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que nestes 138 anos de existência reafirma o seu compromisso de ser coluna e firmeza da verdade. Ó Senhor, que nós, como templo do Espírito Santo, possamos, ó Pai, ter a consciência de que somos coluna e firmeza da verdade, aonde quer que estejamos. Mas para tanto, nós precisamos sempre nos lembrar também que somos pecadores, omissos, falhos, imperfeitos e carecemos sempre da tua graça. E se aqui estamos neste período, se aqui estamos comemorando mais um aniversário, é porque também estamos confessando sempre as nossas falhas e imperfeições, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e o cabeça da igreja. Amém.
Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também minha gratidão ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para compartilhar a sua palavra. Também agradeço ao nosso presidente Felipe Vasco da Silva pela oportunidade. Agradeço à nossa igreja, a mãe, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a nossa igreja filha, a Congregação Batista Pão e Palavra, nesta oportunidade de estarmos juntos para refletir sobre a palavra de Deus.
da qual eu te convido para você abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Estou lendo na versão revista e atualizada. Apenas um versículo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nesta hora pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz. Tua palavra, Deus, que passará os céus e a terra, menos ela. Nesta hora nós lemos uma porção dela, Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos ilumine, nos capacite, nos dê o entendimento para podermos, ó Deus, ministrar a Tua palavra. Fala a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos comemorando 138 anos, nossa amada igreja, exatamente daqui a 10 dias, dia 24 de agosto. E trago para esta mensagem o tema legado, quando a esperança floresce nas lembranças. Vamos meditar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É necessário nós entendermos o contexto, por que Deus falou isso a Moisés para falar ao seu povo. Nós teremos que voltar aqui uns capítulos anteriores para podermos entendermos tudo o que está acontecendo. Nós temos ali uma promessa que é dada a Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos ali José, o filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele vai parar no Egito, e lá no Egito nós já conhecemos a história. Ele é vendido como escravo, chega a ser o governador e revela aquele sonho para o faraó, e ali ele vai revelar que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E assim acontece. Passa-se os anos e José se reencontra com seus irmãos, perdoa os seus irmãos, traz a sua família, o seu pai, toda a sua parentela para o Egito. E ali eles vivem dias de glória. Enquanto José viveu, enquanto aquele faraó viveu. Passa-se os anos e o povo de Israel cresce e o povo de Israel vira escravo. Veio um novo rei, um novo faraó e escravizou aquele povo. O povo que havia uma promessa para ele. Deus separa Moisés desde o ventre da sua mãe e coloca-o no palácio como filho da filha do faraó. E ali ele começa a se despertar pelo seu povo, seu verdadeiro povo, os hebreus. 40 anos o Senhor preparou Moisés no palácio. 40 anos o Senhor prepara Moisés cuidando de ovelhas. Moisés foge do Egito, vai morar na terra de Midian, e ali ele conhece a sua esposa, a sua futura família, tem filhos, e ali Deus fala com ele e pede para ele retornar para o Egito, para que ele possa libertar o seu povo. E em todo esse contexto, nós vamos ter aquelas 10 pragas também, que é conhecido de todo, é do conhecimento de todos, e Moisés então liberta o povo. E o povo agora vem para o deserto, atravessar o deserto para chegar à terra prometida, aquela promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Agora nós temos Moisés já com o povo no deserto, caminhando para a terra prometida, mas nós temos ali um país, né, o Egito, um rei totalmente falido, totalmente quebrado em todas as áreas, mas tinha o seu exército ainda. E aquele rei se arrepende de ter liberado o povo de Israel para ir ao deserto prestar culto ao seu Deus. E vem seguindo este povo. E o versículo número 2 do capítulo 14 diz para nós o seguinte: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe defronte de Pi-Airote, entre Migdó e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar.
Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus aqui tinha um plano, que era glorificar o seu nome através do Faraó e do seu exército. E nesse momento o Faraó acha que o povo de Israel está ali perdido, está ali baratinado, sem rumo, sem norte. Engano dele. O Senhor tinha um propósito nisso, e nós conhecemos que foi a travessia do Mar Vermelho e ali a aniquilação do exército do Faraó, e o povo do outro lado vendo Faraó e o seu exército sendo eliminado. Meus irmãos, mais ou menos 2 milhões de pessoas, segundo os historiadores, vai nos dizer que Moisés estava conduzindo naquele momento. E eles passaram pelo mar a pé enxuto. Atravessaram todo aquele território do mar e do outro lado vê o mar se fechando e o exército de Israel, do Egito sendo totalmente eliminado. Deus livra o seu povo e pune os egípcios. E o povo de Deus, com essa atitude, nós vamos ler aqui no versículo 30 e 31 do capítulo 14, o povo vai temer o Senhor e também a Moisés. Os versos 10, nós temos o povo fazendo uma queixa a Deus. No verso 11, o povo fazendo uma queixa a Moisés. E no verso 13, nós temos Moisés respondendo. E eu vou ler o que Moisés respondeu depois dessa queixa do povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E no versículo 15, que é o versículo que eu li nesta hora, o Senhor diz a Moisés que deixasse de orar e começasse a agir. O Senhor faz um convite para Moisés, dizendo: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. O Senhor está dizendo para nós continuarmos a marchar. Nós, como igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, estamos comemorando 138 anos de história. E aqui nós temos uma história, um passado glorioso, é verdade, como igreja. Todo o trabalho denominacional, todo o trabalho de missão, de evangelismo, todo o trabalho de propagação do Evangelho, esta igreja tem feito. E o Senhor nos convida a continuarmos a fazer isso, a marchar. Independente dos inimigos, independente das dificuldades, independente das adversidades, independente de pandemias, independente de crise, o Senhor está dizendo: marche. Este é o recado do Senhor para nós. Então, aqui o Senhor nos convida a continuarmos a marchar. E aqui também o Senhor nos convida a termos esperança. Imagina aquele povo saindo do Egito, 430 anos como escravos, agora caminhando para a terra prometida, aquela herança que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, estava ali às portas, próximo, mas agora tem um exército atrás deles. E eles acabaram de viver as 10 pragas, viram o poder de Deus através das 10 pragas. E neste momento o povo teme, o povo treme, e o povo reclama, o povo murmura contra Deus e contra Moisés. O Senhor está nos convidando a termos esperança. Então, quando a esperança floresce nas lembranças? Nós vamos então agora pensarmos em alguns pontos aqui relacionados quando a esperança floresce nas lembranças. Quando não nos acomodamos com o passado, seja ele qual for, bom ou ruim. A acomodação é um desastre. O versículo 11 do capítulo 14 diz para nós o seguinte: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito?
um passado, né? Um passado de escravidão, um passado de sofrimento, um passado de morte, mas o povo, diante daquela adversidade, vai reclamar com Moisés, que preferia estar lá no Egito. Mas o Senhor está dizendo para nós totalmente o contrário, meus irmãos. O Senhor está dizendo para nós que não podemos ficar acomodados. O povo estava querendo ficar acomodado com o seu passado, e um passado de tristeza. Nós, como igreja, neste ano, exatamente daqui a 10 dias, completando 138 anos de história, com um passado glorioso que esta igreja tem, glorioso para a glória de Deus, não para a glória da igreja, da instituição igreja, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. O Senhor está dizendo para que, mesmo com dificuldades, mesmo com adversidades, mesmo com escassez, temos que continuar marchando, porque a esperança, ela floresce nas lembranças. Nós vamos olhar para o nosso passado e nós vamos ver as grandes coisas que foram feitas, o trabalho do Senhor sendo feito. E agora o Senhor está dizendo, olhe para frente e avance, marche, continue a fazer a grande obra que eu confiei a vocês. Quando a esperança floresce nas lembranças, quando marchamos, quando avançamos para o crescimento, pois o mesmo é uma característica do crente. O crescimento é uma característica do crente. Quando crescemos em santidade, como nos ensina Hebreus 12, 14, quando crescemos em comunhão entre os irmãos, Hebreus 10, 25, pureza, consagração, serviço cristão, primeira carta de Coríntios 15, 58, dedicação a Deus. Quando fazemos isso, a nossa esperança floresce nas lembranças, porque nós estamos vivendo aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra deixou para nós, e estamos agindo assim como igreja, e estamos avançando, estamos prosperando, estamos marchando, estamos obedecendo a palavra do nosso Deus. Quando a esperança floresce nas lembranças, quando marchamos para crescermos uma vida de fé, uma vida de fé. Esta igreja, o seu segundo pastor, o pastor Francisco Fulgêncio Sorém, no ano de 1925, começou a construção desse prédio. E no dia 1º de janeiro de 1928, inaugurou este edifício, este templo, este santuário, esta igreja, que para muitos era loucura, um edifício tão grande como esse, um espaço tão grande como esse, e hoje ele é pequeno pela quantidade de pessoas que por aqui já passaram, e por aqui está passando, e por aqui passará. Nós estamos olhando com os olhos da fé. Esse espaço se tornou pequeno. Por quê? Porque aquele homem, o nosso segundo pastor, teve fé. E o Senhor está dizendo para nós que quando a nossa esperança floresce nas lembranças, é quando nós temos fé. Os discípulos, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez você vai dizer assim, pô pastor, eu não tenho essa fé, eu não tenho fé nem mesmo menor do que um grão de mostarda. Mas se os discípulos que conviveram com Jesus durante 3 anos, pediram a Ele, Senhor, aumenta-nos a fé, o que você está esperando para pedir ao Senhor também para aumentar a sua fé? Viva a palavra de Deus, faça como os discípulos, leia o Evangelho de Lucas, capítulo 17, e lá no versículo 5 você vai encontrar os discípulos pedindo, Senhor, aumenta-nos a fé. Quando a esperança floresce nas lembranças? Quando nós marchamos e crescemos pela fé. Quando marchamos para crescermos numa vida de oração. Também, como igreja, precisamos crescer em oração. Então a nossa esperança floresce nas lembranças quando marchamos para crescermos numa vida de oração. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar ali limitado somente aos domingos, quando é feita aqui a oração pública,
mas no teu dia a dia, no teu particular, você tem que estar ali com a tua vida de oração. Isso de forma individual, eu e você, cada um de nós, e de forma coletiva como igreja. Nós iremos então crescer, nós iremos então avançar, nós iremos então marchar, obedecendo a palavra de Deus. E aí nós iremos ver a esperança florescendo nas lembranças. Vamos olhar para os nossos irmãos do passado, o que eles fizeram através da oração, o que nós podemos fazer também hoje através da oração, o que a nossa descendência poderá virar a fazer com as suas orações. Como igreja, nós temos que continuar orando, e a oração ela é fundamental na minha vida, na tua vida e na vida da igreja. Graças a Deus essa igreja tem orado. Temos aqui até um ministério de intercessão, coordenado pela nossa irmã Gelsa dos Santos. Temos aqui o jardim de oração às 6 horas da manhã. Temos aqui a segunda-feira o grupo de oração que se reúne às 19 horas. Temos aqui as Déboras que se reúnem para orar. Temos aqui o ministério diaconal que se reúne para orar. Nós temos oração às quarta-feiras, nosso culto de quarta-feira, aos domingos. Isso coletivamente, mas individualmente também. Porque quando praticamos isso em casa, fazemos aqui em público, coletivamente como igreja. Avançamos quando obedecemos a palavra de Deus, também buscando uma vida de oração. Quando a esperança floresce nas lembranças, quando marchamos para crescermos numa vida de propagação do Evangelho, de divulgação do Evangelho, de proclamação do Evangelho. O Senhor Jesus deixou essa ordem para nós lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai este Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos tenho dito. Esta igreja tem feito isso há 138 anos. Ela tem ensinado, ela tem propagado, ela tem evangelizado. Nós olhamos para o passado e, como eu disse, um passado glorioso de evangelização, um passado glorioso de propagação. Olhamos para o presente e não mudou, continua. Podemos até achar que não, alguns até acham que não, mas continua. Estamos aqui. A pandemia foi prova disso. O templo ficou fechado, mas a igreja continuou propagando, continuou evangelizando, continuou anunciando esta verdade. Então, quando a esperança floresce nas lembranças, é quando nós marchamos e crescemos na propagação do Evangelho. O Senhor quer isso de mim, quer isso de você, quer isso da igreja como um todo. E nós estamos aqui, comemorando 138 anos e anunciando esta verdade, da qual já disse: passará os céus e a terra, menos ela. Concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: como igreja, como cristão, como primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a nossa natureza, o nosso DNA, ele é missionário. Tem que ser assim. Se o teu DNA não é missionário, se a tua missão não é missionária, tem alguma coisa de errado. Mas graças a Deus que esta igreja tem no seu DNA missão. Tem na sua natureza missão. Qual missão? Missão de propagar o Evangelho, missão de anunciar Cristo, missão de ensinar a verdade. E o Senhor nos convida a marcharmos na sua força, na força dEle, não na nossa força, não na força do nosso braço, não na nossa história gloriosa, o nosso passado glorioso, não no nosso presente glorioso, mas a continuarmos a marcharmos na força do Senhor. Com esse DNA missionário, com esse DNA de obedecer a palavra de Deus, com esse DNA de viver a palavra de Deus, nós temos que ter a certeza, a convicção que fazemos isso, avançamos, marchamos na força do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada conseguiremos fazer. Jesus já disse isso: sem mim nada podeis fazer. O Senhor nos convida a termos esperança. E agora
eu também te convido para você se envolver nessa história, para que você possa participar dessa história, para que você possa se dedicar nessa história, marchando, cumprindo a ordem de Deus. Não seja apenas somente membro no hall, lá na secretaria. Seja um membro atuante, seja um membro praticante. Podemos estar atuando em todas essas áreas que eu falei aqui: evangelização, missão, propagação do evangelho, ensino, louvor. O que não falta é área para você poder se envolver e trabalhar. O Senhor está nos convidando, como diz o versículo 15, mais uma vez estarei lendo. Disse o Senhor a Moisés, o Senhor está dizendo: diga à primeira igreja batista do Rio de Janeiro: por que clamas a mim? Diz aos filhos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro que continue marchando com o seu objetivo, do qual você foi plantado aqui neste lugar. Nós estamos aqui localizados na rua Frei Caneca, número 525, no bairro do Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no país chamado Brasil. E daqui nós temos sido diferença no mundo, não somente local, mas além mar, também temos propagado este evangelho. Temos feito a diferença obedecendo a palavra do Senhor. Convido a você a se envolver com esta obra tão gloriosa, que não é nossa, é do Senhor. Você apenas tem o privilégio, você tem apenas a honra de participar de tudo isso. E naquele grande dia que o Senhor Jesus voltará, e Ele prometeu que vai voltar, e vai buscar a sua igreja, Ele vai dizer para todos nós: vinde, benditos do meu Pai. Todos aqueles que creu em Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E nós estaremos naquele grande dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, quero te agradecer nesta hora, Pai, por essa oportunidade de falarmos mais uma porção, meditarmos mais uma porção da Tua palavra. Palavra santa, palavra viva, palavra, Pai, que transforma, palavra que edifica, palavra que exorta. Nesta noite, Pai, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão também, Senhor, pelo nosso aniversário, 138 anos de aniversário, e no mês de agosto, todos os cultos estamos comemorando este aniversário. Deus, quero te agradecer pela Tua igreja viva, a Tua igreja, Pai, que o Senhor tem usado, que o Senhor tem, meu Pai, manifestado o Teu poder através dela. Tua igreja, Pai, que tem marchado, Tua igreja, meu Pai, que tem obedecido a Tua palavra. E continuamos aqui, Pai, marchando, como o Senhor disse para Moisés, como o Senhor disse para os nossos irmãos pioneiros, como o Senhor está dizendo para nós hoje, e o Senhor está dizendo para as futuras gerações: continue marchando, e com os olhos da fé, e pela fé, em obediência à Tua palavra, nós estamos aqui, Pai, marchando, e te agradecendo por mais este aniversário. Em o nome de Jesus, nós oramos, e em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja de Cristo na face da terra, sobre a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e todos juntos dizemos amém.
Olá, irmãos, venho em nome da diretoria para convocar a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para a realização de uma Assembleia Administrativa Extraordinária no próximo dia 21 de agosto de 2022. Nesta ocasião, nós participaremos da eleição do novo pastor da igreja. E você não pode ficar de fora desse momento tão especial da nossa história. A votação terá início logo após o encerramento do culto matutino de domingo, exclusivamente nas dependências da igreja. Continue orando pelo processo de sucessão pastoral. Que Deus a todos nos abençoe.